Olá, meus amigos, bem-vindos a todos aqui ao Delta Economics mais uma vez. Quem fala com vocês é o André Amaral. O tema de hoje, na verdade, é mais dar uma continuação àquilo que nós discutimos um pouco na semana passada. Parece que o vídeo teve até uma aceitação legal e acho que não tinha como ser diferente, dado aí as últimas notícias, né, a condição do mercado extremamente volátil e também dado ao imenso risco aí que a gente consegue perceber do setor bancário, né, pelo mundo. Eu diria até nem tanto no Brasil. O setor bancário do Brasil é até bastante robusto, mas sem dúvida é sempre bom a gente ficar de olho. Eu acho que tem algo que interessa também bastante, sobretudo para quem tem a vontade de ingressar no mercado financeiro ou trabalhar em banco, né? E eu acho que o vídeo pode ajudar bastante, assim como o outro já ajudou, porque você entende o modelo de negócio do banco. Então, de repente, você vai para uma entrevista aí para começar a sua carreira ali no setor bancário e você faz uma entrevista conhecendo o modelo de negócio, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito positivo que o gestor já vai olhar com mais carinho. E hoje, dado que a aceitação do vídeo foi razoável, foi legal, a gente vai conversar um pouquinho sobre a gestão de risco, o que a gente chama de risk management. Então, alguém comentou na conta do Delta Economics do Instagram, porque que eu uso bastante termos em inglês. E porque também que o último exemplo foi em inglês e tal. E assim, eu não pretendo mudar, porque eu acho que, sobretudo, para quem assiste o canal e tem vontade de ingressar no setor bancário, cara, dificilmente você vai sobreviver se você não tiver o nível assim bem razoável de inglês. Por isso que eu não pretendo mudar. É até bom que você já vai se acostumando aí com os termos e sem dúvida isso vai te ajudar bastante ao longo do processo. Se você ainda não domina o idioma, então sugiro que você comece a estudar assim o quanto antes, porque hoje em dia nem é mais diferencial, né? É extremamente necessário. Bom, antes de dar o kickoff no vídeo mesmo, né, iniciar o conteúdo do vídeo em si, eu só quero fazer um agradecimento a todos vocês, né? Eu comecei o Delta Economics, assim, o único objetivo mesmo, cara, era simplesmente, era não, contribuir aí, ajudar e espalhar ali um pouco do conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos, com o intuito de ajudar o máximo de pessoas possível e, assim, sem pretensão de chegar a 10, 50 milhões, que eu ainda não tenho até hoje de inscritos. Isso aí, cara, eu faço isso aqui porque simplesmente eu gosto mesmo. E assim, o canal cresce de uma maneira assim bem razoável, mas eu tô feliz porque a minha ideia, cara, se eu tivesse uma pessoa aqui me seguindo e que eu tivesse contribuindo já tava bom. Mas nós já somos 140, né, pessoas que acompanham os vídeos e tal. Legal, tem vídeo no canal com mais de 1.200 visualizações. E assim, puta, cara, sensacional. Pra mim isso é um grande reconhecimento. Eu fico muito feliz que tem alguém que de fato aprende com isso aqui. E para mim já valeu. Principalmente se tiver alguém que vem de um ensino básico ruim, assim como foi o meu, de escola pública e tal, e cara, eu sei o quanto que eu tive que ralar, o quanto eu me arrebentei para conseguir ter um nível de educação razoável, para a dificuldade que eu enfrentei para conseguir fazer o meu mestrado aqui no Reino Unido, o quão difícil isso foi. E se não fosse conteúdos da internet que eu assisti, sobretudo na matéria de exatas, estatística e tal, cara, eu não conseguiria. Então por isso que eu acho que eu tenho essa dívida com quem que de fato quer aprender. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para o conteúdo do vídeo. Claro, mais uma vez, se você gostar do conteúdo, sugiro que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos também, que o canal cresça ainda mais e a gente consiga ajudar cada vez mais pessoas. Bom, beleza. Pessoal, então é o seguinte, nós vimos aí essa semana que tivemos aí a quebra de alguns bancos, né? Dois bancos lá nos Estados Unidos, e depois agora quem esboçou ali uma preocupação foi o Credit Suisse, que na verdade nem é muito de agora, isso aí já vem se arrastando, né, há um certo tempo, mas dessa vez parece que a crise se intensificou e o Credit Suisse foi obrigado a pedir ali uma ajuda, né, ao Banco Central Suíço, né, se eu não me engano, na casa aí de 50 bilhões
para cobrir ali o seu rombo e tal. E na verdade que isso haveria, até onde eu pude apurar, essa ajuda, mas sem dúvida alguma que provavelmente esse Banco Central já foi atrás ali de fazer uma renegociação ou de tentar arrumar de repente ali algum comprador para esse banco, como aconteceu com o Silicon Valley Bank aqui no Reino Unido, né? Que o nosso primeiro-ministro Rishi Sunak ele já foi atrás ali do HSBC, e o HSBC acabou comprando ali a carteira desse banco aqui no Reino Unido, e isso é fundamental, porque isso vai evitar ali diversas demissões e calotes, enfim. Então, foi um baita acordo, um belo gol aí do nosso primeiro-ministro, e aparentemente, como você pode ver na notícia, algo deve ter acontecido bem semelhante, porque o UBS já começa a conversar com o Credit Suisse por uma possível aquisição. E o que sem dúvida alguma, importante. Mas qual que é a ideia? No vídeo passado a gente estudou o que leva um banco a quebrar, então a gente entendeu, dei um exemplo bem simples de um banco só como exemplo, obviamente, né, que tinha apenas um produto ali no seu ativo, né, e que era um valor ali em títulos de renda fixa, títulos do governo, né, em renda fixa. E aí já sabe como é que funciona a dinâmica, né? Então esse banco ele tinha feito a aquisição, esse banco hipotético, claro, tinha feito a sua aquisição dos títulos pré-fixados, né? De renda fixa, né, em um determinado período que a taxa de juros estava muito baixa, eram títulos de longo prazo, e aí ao longo do tempo, dado o nível de inflação, o Banco Central precisou subir a taxa de juros, e aí a gente já conhece a dinâmica, já está até repetitivo, já está até chato, mas vamos lá, porque tem que guardar isso na cabeça, tem que entender como funciona essa dinâmica. Então o que aconteceu? Então, a taxa de juros subiu, dado a necessidade, né, de controle de inflação. Então, o preço unitário do título cai, significa que o valor do ativo cai. Quando você tem uma depreciação do seu ativo, ele tem que ser espelhado pelo seu patrimônio líquido. A partir de agora, a gente vai começar a chamar de equity. Então, ele tem que ser espelhado pelo seu equity. E quando essa depreciação, essa desvalorização, ela começa a ser tão grande que o seu equity já sumiu, significa que o seu balanço está 100% financiado pelo seu nível de endividamento. E se essa desvalorização continuar, significa que deu ruim. Ou seja, se você tiver uma corrida por depósitos, o banco quebrou, porque ele não vai ter condições, nem se ele vender os seus ativos, de cobrir todos os depósitos. E aí, claro, você não pode chegar nessa situação. Mas como é que você faz para não chegar nessa situação, que é o que a gente vai discutir hoje? É a gestão de risco, que a partir de agora a gente vai começar a chamar de risk management. E você vai precisar, caso você seja meu seguidor, caso eu goste de conteúdo, entender que o risk management é a gestão de risco, né? Mas primeiro, o que a gente precisa começar a entender os tipos de risco, né? Então eu vou sair daqui dessa página agora, vamos deixar aqui o nosso livrinho, que a gente vai começar a entender parte por parte, né? E como é que funciona ali a gestão de risco de um banco. Então, a primeira ideia, que a gestão de risco, ela existe para quê? É justamente para isso, né? Para mostrar ali, né? Ou para identificar um determinado valor que o seu equity, né, ele é suficiente para cobrir ali um determinado dado risco, né? Mas quais seriam aí os riscos dos bancos, né? E aí eu já falo desde agora. Essa lista ela é extensa, há bancos com diversos riscos discriminados. Eu selecionei só alguns, até para não ficar muito maçante, a gente conseguir entender legal aquilo que eu julgo os principais. Mas eu sugiro que você entre aí nos comentários e coloque mais riscos aí que você entende, né, que são pertinentes a um banco, que é bem legal, deixa o negócio mais dinâmico e depois eu vou analisando aí os comentários também. Então eu selecionei os riscos que eu acho que são relevantes para o banco. Então eu vou começar pelo risco, o risco de crédito, né? Então a gente tem aqui o risco de crédito e como que seria então, o que seria esse risco de crédito? Bom, basicamente é o risco ali de tomar uma tungada da parte da qual tomou o empréstimo, né? Ou seja, você tomar um default. Então o banco chegou lá, emprestou uma determinada quantia e o indivíduo que pegou, ou a empresa que pegou aquele dinheiro, não teve condições de pagar, não pagou. Então esse é o risco de crédito, é você não receber pelo empréstimo que você fez. Então o seu risco aqui, na verdade, de não receber, né? Então esse seria ali um risco, não um calote, melhor dizendo, né? Aí o outro que eu anotei aqui também é o risco de mercado. E esse risco de mercado, eu gosto de especificar ele em
ia quebrar em algumas partes, né? O primeiro é a volatilidade. Eita. Eu sabia que isso aqui não ia dar muito certo, a volatilidade. Por isso que eu gosto de deixar escrito no começo. Mas vamos que vamos. Não vou fazer corte, o vídeo vai ficar assim mesmo, que é bem dinâmico e é basicamente isso aqui mesmo. E é até bom que você acompanhe os meus erros também junto. Então, bom, você tem o risco de volatilidade. Significa de volatilidade? Bom, seriam ali alterações nos parâmetros de mercado, basicamente, né? Então, você tem ali... eu coloquei aqui como juros, né? Existe um risco de juros específico, que eu acabei de falar até, que era o caso do Silicon Valley Bank, mas eu coloquei aqui junto ao risco de mercado, mas você pode até segregar se você quiser colocar separado, porque existe efetivamente esse risco de juros mesmo, né? Então, a volatilidade significa o quê? Aquele ativo que ele é marcado a mercado, ele tem a sua própria volatilidade, dado uma alteração ali na taxa de juros, né? Então, a taxa de juros cai, o preço do ativo sobe, ou vice-versa, né? Então, existe ali essa volatilidade. Então, temos também aqui os juros e também temos o quê? Câmbio. Também temos o risco cambial. Então, você imagina o seguinte, o banco ele pode ter uma operação em dólar, um banco brasileiro, um banco americano, uma operação em real, e geralmente os bancos são bons em mitigar esse risco através de contratos, de derivativos e tal. Mas o fato é que existe esse risco cambial também, que eu acho importante colocar, né? E também tem ali na questão de equities, né? Que seriam ali a volatilidade no preço de ativos, como por exemplo, o banco tem a sua posição também em ações, em mercado de renda fixa, de renda variável também. E aí aquela ideia continua a mesma, né? Então você tem uma desvalorização no valor das ações do seu portfólio, significa que o seu portfólio perdeu valor e isso vai impactar ali também, sem dúvida alguma, ali o seu ativo. Então, esse também é um risco que eu gostaria de colocar para a gente entender juntos também. Temos também um outro que é o risco operacional. E o que significa o risco operacional? Bom, o risco operacional é o famoso erro humano, né? Que a gente até brinca no mercado financeiro. O cara deu o fat finger, né? O dedo gordo, uma dedada errada lá. E tem vários nomes para isso aí. Eu posso te dar aqui alguns exemplos, né? O risco operacional. Eu trabalhei em um banco de investimento americano e tal, trabalhei na auditoria, trabalhei com gente muito competente lá, pessoas assim muito boas, assim, que me ajudaram bastante também, que me ensinaram muita coisa. E eu comecei ali no banco, justamente no departamento de auditoria, que é um excelente lugar para você começar, porque você entende basicamente ali como funciona o banco inteiro, né? Dado que você vai auditando os departamentos. E um dos processos de auditoria, um dos primeiros que eu fiz, houve um problema, né? Havia um teste de auditoria que a gente estava fazendo, e nós identificamos que o processo de empréstimo, né, foi feito todo o contrato e tudo, e aí, quando você faz o contrato de empréstimo, antes de você de fato fazer o disbursement, né, de você efetivamente depositar o dinheiro emprestado na conta do cliente, você precisa fazer o que a gente chama de callback, né, que é o que seria isso? É basicamente você confirmar os detalhes do cliente e tudo. E o que aconteceu foi que o banco fez o pagamento antes de você antes de fazer aquele callback. No caso, não houve uma perda, mas poderia ter sido ali um depósito de uma conta errada. E poderia ter passado uma vez que não houve a confirmação. Então, caso isso acontecer, então você tem um risco, esse seria sim um risco operacional que levou a uma perda, né? Porque você teria que correr atrás do dinheiro e tal, e aí é um processo, sem dúvida alguma, bastante ruim. Então, o risco operacional é o risco humano, né? O erro humano. Além disso, também você tem o risco de liquidez, que é um pouquinho mais complexo, mas basicamente, vou deixar de maneira resumida, sobretudo para banco, mas é o risco ali de você ter uma corrida por depósito e você não ter liquidez suficiente para conseguir se livrar dos ativos, né? E, portanto, você honrar com seu compromisso e devolver o dinheiro para as pessoas que depositaram o dinheiro no seu banco. Você pode pegar um exemplo bem prático. Imagina assim, uma pessoa que possui ativos imobiliários, né? Então, você imagina, você tem 10 casas no seu nome. Só que você tem apenas 5 mil reais na conta. Isso no dia, sei lá, 25, no dia 28 você tem uma conta ali para pagar de 25 mil reais. Você não tem fundo para pagar, você não tem saldo. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar vender o seu ativo, mas um imóvel, ele não tem uma alta liquidez. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir vender um imóvel em tão poucos dias, ao menos que você, de fato, ali
venda por um valor muito abaixo do mercado para conseguir transformar esse ativo em liquidez. E, portanto, a gente considera o imóvel como um ativo de baixa liquidez. Então, seria basicamente essa ideia para o banco. Né? Então, você tem uma corrida por depósito, você não tem como pagar, você não tem ativos de alta liquidez, como, por exemplo, se você tem ali ações e tal, você consegue vender de uma maneira muito rápida, né? Porque são ativos de alta liquidez, até mesmo título público, é negociado todos os dias, então você pode vender a qualquer hora. Então, esses são ativos de liquidez que facilita ali, no caso, o pagamento ali dos depósitos. Né? E você também tem, vou até colocar aqui, ó, eu vou até começar a colocar, talvez, em inglês, que acho que vai ser pegando mais a ideia, né? Então, liquidez é liquidity. E aí você também tem o risco reputacional, que vai chamar de reputational risk. Então, o risco reputacional nada mais é do que a reputação do próprio banco. E banco, acho que acima de qualquer outro tipo de negócio, ele é 100% trust, confiança. Porque o que o banco é, na verdade? Ele é um intermediador ali de processos ali financeiros, né? Então, ele basicamente pega dinheiro de quem tem sobrando para emprestar para quem precisa, né? Mas você só coloca o seu dinheiro se você confia naquele banco, porque você tem a garantia de que, de fato, você vai receber esse dinheiro de volta do seu depósito, né? Essa é a grande sacada do banco. Então, o banco ele funciona, ele existe pura e simplesmente por uma questão de confiança do mercado no banco. Então, por isso que eu coloquei risco internacional aqui, porque ele é extremamente relevante, né? Bom, então eu separei esses riscos aqui, que eu acho que são riscos assim de altíssima relevância para o nosso processo. Então, como que eu faço a gestão de risco? Então, seria totalmente necessário para que a gente tivesse um padrão de risco, um padrão de gestão de risco, e assim facilitasse o próprio órgão regulador, né? E o que seria, então, justamente esse padrão de risco? Bom, a gente vai trabalhar aqui com algo chamado Acordo de Basileia. Para quem não conhece, o Acordo de Basileia é basicamente esse padrão de risco aí. A gente vai usar o Acordo de Basileia 3, que é o mais recente, né? Mas é um processo que já vem, que não é de agora, né? Mas que exigiu essa necessidade para que os bancos não se alavancassem tanto e assim trouxesse mais confiança para o mercado financeiro. Então, o Acordo de Basileia ele vai dar esse padrão de gestão de risco, né, que a gente vai chamar de Risk Framework, que vai facilitar ali o processo de gestão de risco para os bancos. Né? Há uma certa crítica em relação ao Acordo de Basileia, por quê? Porque como ele é um processo relativamente complexo, ele exige pessoas, sem dúvida, competentes para o cálculo né, do processo de gestão de risco, ou seja, isso acarreta num custo operacional maior do banco. De modo que, quanto maior for o custo operacional do banco, maior vai ser o spread bancário, porque o banco vai precisar cobrar mais para conseguir cobrir esse custo operacional, mas mais do que isso, ele acaba bloqueando outros bancos, né, de surgirem, porque o custo do banco ele é tamanho que você acaba inibindo novos entrantes no mercado, né? Ou seja, você acaba concentrando um pouco mais o setor bancário. E aí, se você tem menos competição, significa que você, obviamente, tem um spread bancário muito maior. Então, basta você analisar aí como é que funciona o mercado bancário brasileiro. Aqui no Reino Unido nós temos uma porrada de banco e no Brasil a gente tem poucos bancos, né? Tem o laranjinho, o vermelhinho e o outro vermelhinho espanhol e mais, sei lá, 2, 3, acabou. Agora, recentemente, que a gente começa a ter aí o roxinho, aí começa a aparecer lá o verdinho, que já também não sei como é que tá ultimamente, mas enfim, aí já começa a aparecer outros bancos. Mas essa é uma crítica que existe aí no Acordo de Basileia, mas que do ponto de vista ali de risco, ele é extremamente importante, porque ele traz esse risk framework, que é o que os bancos vão trabalhar, para garantir ali a solidez e a reputação do banco também. Então, vamos lá entender como que isso funciona, né? E como é que o Acordo de Basileia, o Basel III, ele mostra para os bancos, ele pede, né? Ele exige como que os bancos farão ali a sua gestão de risco. Então, a gente vai imaginar o seguinte, a gente vai imaginar um banco começando o seu ano fiscal e ele vai fazer o quê, o banco? Ele vai projetar ali como é que vai ser
o seu ano, né? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó, então estou começando o ano fiscal 2023, janeiro a dezembro e tal, e ele vai calcular a probabilidade dele ter um ganho ali, né, de 50 milhões no ano, né? Então a probabilidade dele ter esse ganho de 50 milhões no ano é X, e ele vai ter uma probabilidade de perda de Y. Então ele vai ter essa probabilidade de ganho ou de perda nesse ano fiscal, né? E o que o Acordo de Basileia ele vai fazer, né? Bom, o Acordo de Basileia, basicamente, ele diz ali que os bancos, né, eles devem derivar ali, as suas perdas em 99,9% do pior caso possível, do pior cenário. Ou seja, na verdade, o que a gente quer, o que isso quer dizer, então, no caso, né? O banco precisa calcular uma perda que não ocorrerá em 99,9% dos casos. Então ele assume esse 0,1% de possibilidade de uma perda tamanha que pode levar um banco ali a um problema significativo. Mas para a gente conseguir entender um pouquinho melhor isso, vai ficar mais fácil se eu demonstrar através ali de um modelo estatístico bem simples, né, que é a curva de Gauss. Para quem é de estatística vai conseguir entender muito mais rápido, mas eu vou colocar de uma maneira que fique bem simples, né? Então, na verdade, nada mais, o Acordo de Basileia, ele exige o seguinte, que o banco ele deve trabalhar com uma probabilidade que essa gestão de risco vai ser adequada o suficiente para 99% dos casos de possível perda, né? Então, ou seja, vamos colocar aqui de uma maneira mais simples. Então, isso aqui é a curva de Gauss. Para quem é de estatística, né? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais fácil, para que eles consigam acompanhar comigo também. E eu vou ter aqui, então, basicamente, os meus pontos, né? O meu desvio padrão. Menos 1, menos 2 e menos 3 o padrão. E eu vou ter ali a minha probabilidade, né? De ocorrência dos casos, né? Que eu vou ficar ali entre os 4%, depois 2%, e aqui eu vou colocar para mais, aqui eu vou colocar para menos, né? Então, o que o Acordo de Basileia quer dizer? Está dizendo o seguinte, então eu preciso trabalhar com uma probabilidade de 99,9% que essa perda significativa não irá ocorrer. Então, eu quero trabalhar com o seguinte, que a probabilidade, ou seja, a probabilidade de ocorrência dela, então, vai ficar nesse ponto aqui, ó, nesse ponto extremo da curva, que é uma condição ali de probabilidade basicamente mínima, né? E se eu olhar do outro lado também, eu tenho ali a probabilidade de ocorrência máxima, que seria, vamos supor, no caso, então, a probabilidade de eu ter um ganho ali acima de 50 milhões, ela vai ficar nesse extremo da minha curva, da minha cauda, né? E a probabilidade de eu ter uma perda significativa de 50 milhões ou menos, né? Ou mais, perdão, ela vai ficar nesse outro extremo da minha curva de Gauss. Basicamente isso que o Acordo de Basileia pede para que o banco faça a sua gestão de risco, para que ele trabalhe dessa maneira a cada ano fiscal, né? Para que exista uma probabilidade de não ocorrência de um risco significativo que fique ali abaixo, né? Ou pelo menos ali em 0,1%, né? Ou seja, o banco vai trabalhar com 99,9%, com uma perda desse tamanho, ela não irá acontecer dado a sua gestão de risco, ou pelo menos que a sua gestão de risco seja suficiente para cobrir uma perda significativa. Então, o que acontece a partir daí, então? Então, o risco do banco, ele deriva de fatores de risco diferentes que nós já discutimos ali, né? Então, nós vimos lá que o fator de risco do banco, né? Então ele tem lá o risco de crédito, o risco de mercado, o risco operacional, o risco de liquidez, o risco de reputacional também, que também é significativo. E o Acordo de Basileia, ele vai falar o seguinte, ó, você tem que pegar esses riscos aí, né, que você tem no seu banco, e você vai fazer o seguinte, você vai calcular ele de duas formas, né? Para que a gente chegue num denominador comum. Então, o primeiro, que a gente vai chamar de Pillar 1. O Pillar 1 nada mais é do que um processo regulatório. Ou seja, você vai seguir aquilo que eu te falar que você tem que fazer. Então, eu vou te dar ali um padrão e você vai usar esse padrão de cálculo para seguir e assim dessa maneira você apresentar
Ali é você demonstrar como é que é a sua gestão de risco. E você vai ter o Pillar 2, o pilar 2 ali, né, do Acordo de Basileia. Esse Pillar 2, ou seja, ele vai ser um modo de cálculo com mais discricionariedade, ou seja, o banco tem mais liberdade para fazer a gestão de risco, ou pelo menos demonstrar a gestão de risco utilizando ali esse Pillar 2, que permite para que o banco use as suas próprias ferramentas e as suas próprias análises, né, para demonstrar aí como que vai funcionar essa gestão de risco. Então, aqui no vídeo, que é o que mais interessa para a gente vai trabalhar com o Pillar 1, que é para a gente entender ali como é que funciona o sistema, o acordo de Basileia mesmo, né? Bom, então vamos lá. Uma vez já com o quadro limpo, né? Vai ficar mais fácil a gente entender agora como que funciona, então, o acordo de Basileia, né? O Basel III. Bom, então, vamos trabalhar com o primeiro fator de risco que nós entendemos lá, que seria o risco de crédito, né? Então, ou seja, o risco de crédito, imagina só que a gente vai ter no risco, na carteira de crédito desse banco, a gente tem ali um empréstimo para o Estado, né? Vai ficar mais fácil, o banco emprestou ali para o Estado de Washington, nos Estados Unidos, e ele emprestou 50 milhões. Ele também tem um empréstimo para o Estado de São Paulo, então, São Paulo também no valor de 50 milhões. Ele tem um empréstimo para um grande banco brasileiro também, né? Vamos colocar o banco Laranjinha aí, que é um banco imenso do Brasil. E ele tem ali um empréstimo de 10 milhões para esse banco, e ele também tem ali a sua carteira de imobiliária lá, seus empréstimos imobiliários e tudo, que vai ficar ali também no valor de 10 milhões. Pois bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer, né, o peso desse empréstimo. E esse peso, na verdade, nada mais é do que aí a probabilidade de você não receber esse dinheiro, no caso o banco, né? Então, como a gente vai trabalhar ali com o estado de Washington, um estado sólido, né? Com uma boa reputação, vamos colocar dessa forma, então a probabilidade vai ser baixa, né? Vai ficar ali de 0,1. O estado de São Paulo ele oferece um risco um pouquinho maior, então vai ficar ali em 0,05. A gente vai ter ali esse grande banco brasileiro em 0,1. E a gente também vai ter ali da carteira imobiliária também, supondo ali um mercado imobiliário estável também de 0,1. E o que a gente vai precisar calcular agora, dado isso aqui? Bom, o que a gente quer pegar disso aqui agora é o que a gente chama de Risk Weighted Asset. Então, isso é o que a gente vai precisar, né? Que seria esse como se fosse assim, esse risco do ativo, né? E nada mais esse cálculo ele já é dado, ele já está ali demonstrado no Acordo de Basileia, ele já diz ali como que deve ser feito. Então o banco não precisa fazer muita coisa, o único que o banco precisa fazer é só colocar em prática e fazer esse cálculo. Então o seu Risk Weighted Asset vai ficar ali, no primeiro caso, em 5, no segundo caso em 25, 1. E o que ele vai fazer? Você vai trazer a somatória disso aqui tudo, né, que vai ficar ali em 32. Então, basicamente, você tem ali o seu Risk Weighted Asset como 32. E vamos supor também que esse banco ele também tem a sua carteira ali de ações e de outros ativos também, que vai seguir mais ou menos ali a mesma lógica. Então, ele vai usar mais ou menos essa mesma ferramenta e vai trazer também o seu Risk Weighted Asset para o portfólio e para todos os fatores de risco, né? Então o que o banco vai fazer? Ele vai fazer a somatória de todos esses fatores de risco, né, utilizando basicamente esse cálculo que nós já utilizamos aqui. Ele vai calcular para cada fator de risco, vai somar tudo e vai trazer um determinado valor. E esse valor ele vai ser o quê? Esse valor ele vai ser comparado ao equity. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o Risk Weighted Asset, vai multiplicar por 8%, e o que ele vai fazer? Se esse Risk Weighted Asset que seria o fator ali, o risco total do banco, né? Ele tem que ser menor do que o seu equity, porque se ele for maior que o seu equity, significa então que você tem um problema, e aí sem dúvida você vai precisar ali mais cedo ou mais tarde, dependendo ali, dado
uma condição de mercado, talvez um socorro. Então esse risk-weighted asset ele tem que ser menor do que o seu equity. Uma vez que você fizer ali, pegar a somatória do risk-weighted asset que você calculou utilizando ali as normas de Basileia, de acordo com o pilar 1, você vai basicamente multiplicar por 8% e esse valor ele tem que ser inferior ao valor do seu equity. Dado isso, então significa que o seu risco está sendo coberto pelo seu equity, ok. Qual que é a sacada aqui? A diferença no caso, né? É que você também vai fazer isso aqui pelo pilar 2, que a gente vai chamar de um economic approach, né? Que vai ser uma visão da questão econômica, que existe ali uma margem de discricionariedade e que o banco não é obrigado a seguir exatamente esse padrão do pilar 1. Mas e qual a diferença no caso? Como o banco pode calcular da maneira que ele acha mais prudente, mais razoável, e aí o banco vai ter um departamento de risco, né? Que todo banco tem, com pessoas extremamente qualificadas, tudo que vão fazer essa gestão de risco e vão fazer esse cálculo. Mas qual a importância, então, do Pillar 1? É porque ele permite que o regulador ele tenha, de modo simples e fácil, um comparativo entre todos os bancos. E aí facilita demais para o órgão regulador a gestão, ou pelo menos supervisionar a gestão de risco de todos os bancos ali, naquele determinado país, né? E isso pode alterar e pode haver ali algumas diferenças de cálculo e tudo. Então, geralmente, o que o órgão regulador faz, ele segue ali o risk-weighted asset, né? Então, o Pillar 1, que é mais fácil de comparar. Bom, pessoal, beleza, eu vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha ficado claro, né? Eu peço, caso você tenha gostado do vídeo, que você curta, compartilhe aí com seus amigos também. Deixe nos comentários também os riscos que você acha que são aí inerentes ao processo, ao modelo de negócio do banco. E te vejo, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.